Nesta aula nós vamos fazer um projeto para controle de hora extra. Então, se você tem uma empresa ou trabalha em alguma empresa e quer controlar suas horas com base nas entradas, saída para o almoço, volta do almoço e saída para ir embora, nesta aula nós vamos fazer esse projeto que você pode controlar. Esse projeto de controle de horas, pessoal, não está contabilizando hora extra do sábado nem do domingo. Esse controle de horas são para empresas que têm horário comercial de segunda a sexta e com a carga diária de 9 horas por dia, por exemplo. Então, o que seria esse controle de horas? Observe aqui que um determinado funcionário, ele teve essas entradas, essa saída para o almoço e esta horário de encerramento. Quando ele cumpre 9 horas trabalhadas diária, ele não tem hora extra. Quando ele atrasa, por exemplo, aqui ele saiu 3h50, ele tem 1h10 de atraso, ou seja, ele está com menos 1h10. E aqui quando ele faz hora extra, que no caso ele saiu 8 horas da noite, ele apontou 3 horas extra. Beleza? Esses aqui são exemplos fictícios, você pode adaptar ele para sua empresa ou para o seu controle próprio. Beleza? Então vamos começar criando aqui. Primeiro nós vamos abrir uma planilha de Excel nova. Pronto, está aqui a nossa planilha do zero. Primeira coisa que nós vamos fazer, inserir o botão e os títulos de cima. Então, o que nós vamos fazer? Inserir, ilustrações, formas, botões e vamos inserir esse botão aqui. Vamos colocar o título controle de horas. Feito isso, podemos formatar ele aqui. Vou clicar com o botão direito, formatar forma, preenchimento, vamos colocar uma cor gradiente aqui. Vamos deletar essas duas aqui e vamos colocar esse azul marinho aqui que eu gosto muito. E aqui na ponta vamos colocar o outro azul. Beleza, vou dar um Ctrl N aqui, aumentar o tamanho da letra e centralizar. Está aqui nosso controle de horas, a nossa figura. Vamos inserir o colaborador e o mês. Então temos aqui colaborador. E lá na frente temos o mês. No mês, observe que quando eu clico no mês, há uma lista suspensa. Nós podemos copiar essa lista suspensa aqui ou fazer uma. Então, na nossa base de dados, o que nós temos aqui? 1 representando domingo, 2 segunda, terça e assim até o sábado. Vou selecionar todos esses meses de janeiro aqui e vou colocar numa nova guia aqui. Cliquei no mais, vou colocar aqui base para os meses aqui. Agora, o que nós vamos fazer agora? Vamos voltar na nossa planilha. Aqui no lugar do mês, nós vamos formatar esse aqui cinza. E aqui também a mesma coisa, vamos formatar com o cinza. Beleza, aqui será o nome do colaborador. Colaborador, nós vamos formatar ela com bordas externas e aqui no mês a mesma coisa. Cliquei aqui, bordas externas. Para inserir a lista suspensa, igual temos na outra planilha, vamos clicar aqui, vamos em dados, temos na ferramenta de dados, validação de dados e aqui qualquer valor vamos colocar lista. Nós já aprendemos a fazer isso também. Vou clicar aqui nessa flecha para cima, vou até a base e selecionar todo o mês aqui. Vou dar um Enter e clicar no OK. Feito isso, nós podemos selecionar aqui agora o mês de fevereiro e assim por diante. E aqui vamos colocar o nome do funcionário, por exemplo. Temos aqui as datas, que é um determinado mês, o dia da semana, a entrada, saída, volta do almoço, encerramento e assim por diante. Vamos colocar aqui então, data, dia, semana, entrada, saída, almoço, volta, almoço e aqui encerramento. E logo abaixo, e logo também temos aqui horas trabalhadas, hora extra e temos aqui também atrasos. Vamos ver se é isso mesmo, vou arrumar as células aqui. Então temos data, dia da semana, entrada, saída, almoço, volta do almoço, encerramento, horas trabalhadas, hora extra e o atraso. Aqui a mesma coisa, beleza. Agora nós vamos inserir um mês inteiro, por exemplo, aqui. Vou ativar as linhas de grades e os títulos. Observe aqui em cima, pessoal, que tem a coluna A e a coluna C. Vou reexibir essa coluna aqui para mostrar para vocês. E vou só arrumar aqui também. Observe que aqui ele tem uma função dia da semana, que é aquela função que nós aprendemos no modo avançado. Que ele vai trazer o dia da semana em uma determinada data, vai trazer em números. Por isso, essa base de dados aqui. 1, domingo, 2 é segunda e assim também. Podemos inserir na nossa base de dados. Vamos até na nossa base. 1 é domingo, 2 segunda
Beleza, então temos aqui os meses e os dias da semana. Vamos voltar lá na planilha e vamos colocar a data aqui. Vou só aumentar um pouco aqui e vou colocar a data. Por exemplo, 1/5 de 2023. Agora, para calcular, observe aqui na nossa planilha principal que temos aqui. Eu deixei uma orientação, insira o dia 1 de cada mês. Então o que seria isso? Se nós fôssemos entrar no mês de agosto, iríamos colocar 1/8 de 2023 e automaticamente toda a planilha será modificada. Observe aqui que quando eu colocar, por exemplo, 1/9 de 2023, os sábados e os domingos vão para outras datas, que no caso foi aqui no dia 2. Beleza? O que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos colocar a função dia da semana e depois nós vamos trazer os dias da semana de fato. Agora nós vamos colocar a função dia da semana e observe aqui na linha de baixo que ele está a célula C7 mais 1. Isso ele faz com todas. Célula C8 mais 1. Vamos voltar na nossa base. Aqui igual dia 1 mais 1. Ele trouxe o dia 2. Podemos copiar e arrastar aqui agora até o dia 30, 27, 28, 29, 30, 31. Beleza? Vamos colocar um mês que tem 31 dias. Porque se a gente colocar, por exemplo, aqui 1/2 de 2023, ele vai continuar com os 31 dias, só que ele vai para o mês de março. E nós vamos preencher somente esse. Isso aí você pode fazer manualmente, não tem problema. Vamos só centralizar aqui. E agora nós vamos trazer uma função para trazer o dia da semana. Vamos começar igual, dia da semana. Não vou entrar em detalhe, pois nós temos aulas aqui no curso. Vou clicar na data aqui na coluna B, 7, ponto e vírgula 1. O que seria esse 1? Que 1 é domingo e 7 é sábado. Feito isso, 1/2 é o número 4, vou dar 2 cliques aqui, pronto. O que nós vamos fazer agora? Lá na nossa base de dados, nós temos o dia 1 é o domingo e o dia 2 é segunda, e assim sucessivamente. Nós precisamos fazer um PROC-V para trazer o dia da semana aqui. Agora, para trazer o dia da semana aqui, nós vamos fazer o PROC-V. Vamos começar com igual PROC-V. O valor procurado será o dia da semana, que é o número 4, ponto e vírgula, lá na nossa base de dados, que é os dias da semana. Segurei a nossa matriz tabela, vou apertar o F4 para travar, ponto e vírgula, o número do índice da coluna. Nós queremos trazer o dia da semana, então vamos colocar o número 2. Por quê? O número aqui, o índice da coluna aqui é 1 e na nossa matriz tabela os nomes são o número 2. Ponto e vírgula, 00 e vou apertar o Enter. Então ele trouxe que o dia 4 aqui é quarta. Vou dar 2 cliques e arrastar. Vamos ver, hoje é 1/5 de 2023, segunda-feira, belezinha, tá tudo certo na nossa planilha. Agora nós precisamos formatar para quando for sábado e domingo, pintar com essa cor igual está aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1/5 de 2023, ele automaticamente faz essa formatação. Vamos voltar na nossa planilha. Vou selecionar toda a base de dados até lá embaixo no dia 31. Feito isso, já está selecionado. Vou confirmar aqui. Página inicial, formatação condicional, nova regra. Nesta nova regra, nós vamos clicar nessa última opção. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui embaixo nós vamos inserir a fórmula. Como será a fórmula? Nós vamos clicar aqui, vamos colocar igual. Aqui o número 2 está na célula A7. O que nós precisamos fazer aqui? Vamos colocar A7 se for igual a 1. Por que nós fizemos isso? O que nós apontamos aqui para essa fórmula? Se a A7 for igual a 1, eu quero que ele me formata. O que seria 1? O 1 lá na nossa planilha, na nossa base de dados, vamos voltar aqui. O 1 é domingo e o 7 é sábado. Então nós precisamos criar uma formatação condicional mostrando que o 1, domingo, vai pintar de determinada cor e o 7, que é o sábado, de outra cor. Então vamos selecionar aqui os dados, já estão selecionados. Vamos de novo, página inicial, formatação condicional, nova regra e vamos colocar aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, como nós selecionamos somente a partir da linha 7, precisamos fazer o seguinte, vamos colocar o igual, vamos colocar o S-cifrão para falar que a célula A
está travada e a linha 7 não está travada, porque nós precisamos descer essas linhas depois, vocês já vão entender isso. A7 e travar a coluna A e colocar igual a 1, que 1 é igual a domingo, vou colocar aqui formatar, vou colocar esse preenchimento um pouco mais claro aqui e dar um OK. Vou dar um OK. Observe que todos os domingos já foram formatados. Se eu alterar aqui para 1/6/2023, os domingos serão outros aqui. Vamos deixar aqui 1/5/2023. Agora, o que precisamos fazer aqui? Formatar o sábado. Agora nós precisamos formatar o sábado. Para isso, eu posso selecionar todos os dados aqui, ou eu posso selecionar a planilha toda, formatação condicional, gerenciar regras. Está vendo aqui a nossa fórmula, a regra que acabamos de criar? Nós vamos duplicar essa regra. Cliquei em duplicar regra, vamos abrir ela, já está no mesmo intervalo. Então, se for A7, que se for igual a 7, que é o sábado, nós vamos pintar de uma outra cor. Nós vamos colocar essa cor aqui. Então, tudo que for igual a 7, ele estará pintado com esse azul. E está pintado em cinza, aonde é para preencher. Vamos voltar lá, até o encerramento e arrastar lá para baixo e pintar com cinza um pouco mais escuro aqui, para falar que essas células devem ser preenchidas. Agora, ele está também com uma formatação, ele está também com uma borda em pontilhado. Agora nós vamos selecionar toda a planilha. Vou até na flecha ao lado da borda, estilo de linha, vamos colocar essa terceira opção aqui. Vamos clicar ao lado da borda aqui, cor da linha nós vamos colocar essa cor aqui. Beleza, feito isso, posso clicar aqui e formatar, que ele já vai estar formatado ali. Vou ocultar a coluna A, eu vou só pintar o texto aqui e deixar uma formatação padrão. Cliquei com o botão direito, formatar célula, preenchimento, estilo de preenchimento e vamos colocar esse azul marinho aqui com esse. E vamos pintar o texto em branco. Nossa planilha para controle de hora já está quase pronta. Temos aqui agora carga horária e falta também a gente trazer a hora trabalhada, hora extra e o atraso. Então aqui, a carga horária, nós vamos preencher aqui manual. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 8 horas, observe que os atrasos serão menores e as horas extras serão maiores. Observe aqui 4 e aqui ficamos somente com 10 de atraso, porque agora a carga horária é de 8 horas e não mais 9. Se eu voltar para 9, volta normal como estavam. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos escrever aqui carga horária, vamos formatar isso aqui também, ele formatou automaticamente. Vamos colocar carga horária 9, formatar com as células aqui. Então temos aqui a nossa carga horária de 9 horas diária. Nós precisamos descobrir a hora trabalhada. O que seria a hora trabalhada? Por exemplo, se eu entrei aqui às 8 horas no trabalho, saí meio-dia para fazer almoço, voltei às 13 e saí às 18, quantas horas eu trabalhei por dia? Então, o que seria as horas trabalhadas? Seria o horário que nós saímos, menos o horário do almoço. Nós vamos colocar entre parênteses o horário que nós voltamos, menos o horário que nós saímos. Vou fechar o parênteses, menos a 8 horas, que foi a hora que nós entramos. Feito isso, ele está aqui que nós trabalhamos 9 horas por dia. Por quê? Se eu fizer aqui 18 menos 8, vai dar 10 horas. Por que deu 10 horas? Porque nós não extraímos o horário do almoço. O horário do almoço é esse aqui, o horário do almoço menos a entrada do almoço, que deu 1 hora. Então, 10 menos 1 deu 9 horas, que foi a fórmula que nós fizemos aqui. Nós fizemos o almoço entre parênteses para tirar 1 hora. Beleza, então eu vou deletar aqui. Agora nós vamos calcular a hora extra. Então, pessoal, como que nós vamos fazer para calcular a hora extra? O que seria a hora extra? A hora extra seria o horário que eu trabalhei naquele dia, menos quanto eu deveria trabalhar. Por exemplo, eu deveria trabalhar 9 horas por dia. Se eu trabalhei 10 horas, eu estou com 1 hora extra. Então, o que nós faríamos aqui? Nós faríamos o horário de horas trabalhada menos a carga horária. Estaria 0, porque nós trabalhamos exatamente 9 horas. Agora, observe aqui se eu trabalhar menos de 9 horas. Por exemplo, se eu trabalhar aqui até as 15 da tarde. Aqui, na hora extra, vai apontar um erro, porque o Excel ele tem uma função que não permite horas negativas. Para ativar essa função, nós vamos até em Arquivo, Opções. Lá em Avançada, nós vamos descer com a barra de rolagem lá embaixo. E nós vamos ativar Usar Sistema de Data 1904. Feito isso, ele já está ali
menos 3. Só que o que acontece? Nós não queremos que na hora extra apareça números negativos. Nós queremos que somente apareçam os números positivos. Agora, o que nós vamos fazer para solucionar esse problema? Que quando nós trabalhar menos, não apontar o número negativo na hora extra. Nós precisamos fazer uma função C. Por exemplo, nós vamos começar com a função C. Olha, quando eu vou falando, vai fazendo um pouco mais de sentido. C, a quantidade que eu trabalhei no dia, menos a quantidade que eu deveria trabalhar, ou seja, eu trabalhei 6 horas, eu deveria trabalhar 9 horas. Se for menor que zero, ou seja, se for números negativos, que é igual ao que está acontecendo aqui, eu quero que ele me traga o número vazio. O que seria esse vazio? Vou colocar o aspas, já expliquei isso para vocês. Que quando a gente quer colocar algo vazio, a gente coloca entre aspas e não coloca nada dentro da aspas. Beleza? Então o que nós fizemos aqui? Se a quantidade que eu trabalhei menos a quantidade que eu deveria trabalhar for menor que zero, eu quero que ele me traga vazio. Se não, eu quero que ele me traga a hora que eu trabalhei menos a quantidade que eu deveria trabalhar. Observe que aqui nossa fórmula vai estar zerado. Por que ele vai estar zerado? Se esse número aqui for negativo, me traga vazio. Então nós vamos aplicar essa fórmula aqui na nossa coluna de hora extra. Dar um delete igual se, vamos de novo, a quantidade que eu trabalhei menos a quantidade que eu deveria trabalhar for menor que zero, ponto e vírgula, me traga vazio. Se não, eu quero que você me traga a hora que eu trabalhei menos a quantidade que eu deveria trabalhar. E fecho a função C. Ele vai me trazer vazio aqui. Se eu clicar e arrastar a função, vai aparecer um erro. Porque se eu clicar na onde tem um erro aqui e selecionar a opção aqui, a fórmula de carga horária ela se movimentou. Nós precisamos travar a coluna de carga horária. Feito isso, a carga horária é a coluna L7. Então, aonde estiver o L7, nós vamos clicar na fórmula, apertar o F4 e aqui a mesma coisa, F4. E agora eu posso simplesmente clicar e arrastar que não vai ter mais nenhum erro. Então, se na terça-feira, dia 2/5, e agora está faltando a gente somente arrastar essa fórmula aqui. Feito isso, vai estar tudo zerado ali, porque nós não fizemos hora extra. Se na terça-feira eu entrar às 8, sair a meio-dia para almoçar, voltar às 13 e sair às 20 horas da noite, ele vai me acusar 2 horas extra aqui. Agora vamos solucionar o problema do atraso. Nós vamos fazer a mesma coisa. Agora com o atraso nós vamos fazer um caminho inverso. Por exemplo, se eu clicar aqui, se eu começar aqui com igual a quantidade que eu trabalhei menos a quantidade que eu deveria trabalhar, ele me trouxe o número negativo. Se eu fizer aqui onde tem hora extra, que é 11 menos 9, ele vai me trazer o número positivo. Vamos fazer aqui do lado. Se a quantidade que eu trabalhei foi 6 horas, menos a quantidade que eu deveria trabalhar, se for menor que zero, eu quero que ele me traga a quantidade que eu trabalhei, menos a carga horária. Se não, eu quero que ele me traga vazio. Vou explicar isso aqui para vocês. Quando eu aperto o Enter, ele me trouxe esse número com vírgula. Vamos só formatar para a hora aqui. Vamos colocar essa hora aqui. Então ele está menos 3 horas. Agora nós precisamos transformar esse número em positivo. Como que transforma um número em positivo? Lá na matemática. Qualquer número negativo, se você multiplicar ele por menos 1, ele fica um número positivo. Então, o que nós precisamos fazer aqui para trazer o atraso, ao invés de número negativo, trazer o positivo? Observe a diferença da hora extra pro atraso. Qual que foi a diferença da função C? Aqui na função C, se eu clicar aqui na função C e colocar o valor C verdadeiro, que é o argumento C verdadeiro, ele me trouxe o aspas, aspas. E o valor se falso, ele me trouxe H7 menos L7. Aqui, na função de atraso, ele fez o oposto. Se eu clicar na função C e clicar no valor verdadeiro, ele me trouxe o H7, ao invés do aspas que nós fizemos na hora extra. Então, uma vai trazer o atraso e a outra vai trazer a hora extra. Só que, no atraso, nós multiplicamos por menos 1. Então, vamos fazer aqui de novo. Se a quantidade de horas que eu trabalhei nesse dia menos a quantidade de horas que eu deveria trabalhar for menor que zero, ou seja, se for negativa, se for hora em atraso, eu quero que ele me traga essa hora em atraso, que é a H7 menos a L7, que é a hora que eu trabalhei menos o quanto eu deveria trabalhar. Se não, eu quero que ele me traga aspas, aspas. Apertei o ponto e vírgula, aspas, aspas, fechei o parênteses. Quando eu aperto aqui, ele me trouxe o número 3. Se eu fizer hora extra aqui, ele automaticamente vai acusar aqui. Vou dar um Ctrl Z. O
O que nós precisamos fazer agora para arrastar essa fórmula? Se eu segurar e arrastar, os números vão dar erro, porque nós não travamos a coluna L7. Então, vamos lá, voltar na nossa fórmula. Cliquei na barra de fórmulas, tudo que tiver L7, vou clicar dentro do L7 e apertar o F4, e aqui a mesma coisa. E agora ele está mostrando o número negativo ali. Nós precisamos multiplicar toda essa conta por menos 1, vezes menos 1. Ele trouxe o número em atraso positivo. Vou segurar e arrastar a fórmula aqui. Quando eu arrasto a fórmula, ele trouxe um pequeno problema. Observe aqui na nossa base principal. Observe, se eu deletar esses dados aqui da terça-feira do dia 2/5, os dados vão estar vazios aqui. Não acontece o mesmo se eu fizer aqui, ó. Ele me trouxe aqui 9 horas de atraso e 0 de hora extra. Agora nós vamos fazer um alinhamento das funções para trazer vazio aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui na horas trabalhada, vou clicar no início do igual, vou colocar C. Aí o que nós vamos fazer agora dentro da função C? Se o horário de encerramento for igual a vazio, eu quero que ele me traga vazio. Se não, eu quero que ele me traga a conta. Observe aqui então, quando eu dou um Enter e aperto o Enter novamente e arrasto a fórmula, ele me trouxe vazio aqui. Porque nós colocamos, se o horário de encerramento não tiver nada, me traga nada. Se não, me traga a conta da horas trabalhada. Beleza? Agora nós vamos fazer o mesmo da extra. Se aqui o encerramento for igual a vazio, eu quero que me traga vazio. Se não, eu quero que ele me traga a conta da hora extra. Enter, Enter. Posso segurar e arrastar, ele vai estar vazio aqui. Para o atraso, a mesma coisa. Cliquei no início da fórmula. Se abrir parênteses, o encerramento for igual a nada, eu quero que ele me traga nada. Se não, eu quero que ele me traga essa outra função C. Vou dar um Enter, não coloquei o parênteses, eu posso dar um sim e posso segurar e arrastar a fórmula. Agora, se eu entrar, por exemplo, às 7 horas da manhã, fazer um almoço da meio-dia às 13 e sair às 18, ele vai apontar outro valor aqui. Por que ele apontou esse erro de valor aqui? Porque na função de atraso nós apontamos o seguinte: se essa coluna de horas trabalhadas for menor que a carga horária, por que ele me trouxe esse erro valor aqui? Porque na função de atraso, o valor que nós apontamos para a função C, ele é falso, porque 10, que é a hora que nós trabalhamos, não é menor que 0. Esse valor aqui, ó, ele é maior que 0. Por isso, ele apontou esse erro aqui. O que nós vamos fazer para corrigir esse erro aqui, ó? Dentro da função C, que temos toda essa função aqui na barra de fórmula, nós vamos criar uma outra função C erro. Nós vamos clicar no início da função, colocar C erro, vou abrir o parênteses. Se esse valor aqui for um erro, eu quero que ele me traga ponto e vírgula lá no final, eu quero que ele me traga vazio. Então eu vou fechar a função se erro. Quando eu dou 2 cliques aqui, tudo que tiver erro, ele vai estar em vazio. Agora falta a gente trazer o total lá embaixo. Aqui vamos colocar total, e aqui vai ser igual a soma de horas trabalhadas, soma de hora extra e soma de atrasos. Então, aqui está o nosso total. Posso pintar aqui também, formatar. O nosso total está aqui. Eu posso copiar esse encerramento aqui e colocar como total. Então, temos aqui o total de horas trabalhadas no mês de maio de 2023, total de hora extra e o total de atraso. Isso que nós não preenchemos os demais dados aqui. Podemos alinhar todos esses dados aqui. Está alinhados. Então, quando eu fizer hora extra, ele vai apontar na coluna de hora extra, e quando eu fizer atraso, ele vai apontar na coluna de atraso. E lá embaixo o total já estará mostrando. Beleza, pessoal? Nesta aula nós aprendemos a criar uma planilha de controle de horas para os seus colaboradores. Eu peço que, se houver alguma dúvida, vocês voltem à aula, assista com mais calma. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos alinhamentos em cima de alinhamentos. Primeiro nós fizemos uma etapa, depois voltamos corrigindo a etapa para trazer vazio se o encerramento não tiver nenhum dado, e depois no atraso nós fizemos uma função se erro. Nós fizemos vários alinhamentos aqui dentro das próprias funções. Assista etapa por etapa para vocês entenderem como que foi construída a fórmula aqui em cima. Beleza, pessoal? Então, nesse projeto foi criada uma planilha de controle de horas. Então, até o próximo projeto.